Eu sou o Chico Barney, um dos autores mais ouvidos do país, e este é o Melancia no Pescoço, um podcast sobre pessoas e histórias que conseguem chamar muita atenção no meio de tanto ruído. É cada vez mais difícil merecer os olhos e ouvidos da audiência, mas o tempo todo a gente é tragado por fenômenos que distraem, divertem, indignam e eventualmente nos fazem pensar. Estou semanalmente contando com a ajuda de especialistas para destrinchar as coisas menos importantes que sequestram nossa mente. A convidada de hoje é a Aline Ramos, uma das melhores pensadoras quando o assunto é cultura popular neste país. Convidei minha prezada ex-parceira de UOL para debater um assunto que nos é muito caro: Neymar da Silva Santos Júnior, o popular Neymar Júnior, o Juninho da Presepa. É um craque? Para quem gosta de futebol, dizem que é. Eu, que não tenho nada a ver com isso, também sou fã do cara. E nesse caso específico, para muito além das 4 linhas do campo. Rumo ao Hexa? Sei lá. Mas o que importa para mim é que o Neymar não consegue se manter longe das polêmicas típicas das minhas subcelebridades preferidas. Tem indícios de traição, briga com a imprensa, revolta com internautas, um caldeirão de emoções que comovem todos nós que tanto apreciamos a balbúrdia. Hoje, o assunto do Melancia no Pescoço é o craque que leva a galera ao delírio, só que não necessariamente do jeito que ele gostaria. Olá! Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, principalmente com o cargo de pensadora, pois todos os temas tratados nesse podcast eu sempre tenho muita opinião. Pô, e é um pouco sobre isso, né? E o Neymar, o Aline, pô, a gente no período todo lá que a gente fazia o Central e tal, pô, ele era uma presença muito constante, né? E ele está sempre na mídia, às vezes até mais do que ele está em campo pelos times que ele defende, né? Porque ele é o menino Ney, né? O nosso menino Ney. Ele gosta de aprontar uma aventura, ele gosta de se meter numa confusão. E isso faz com que ele tenha talvez esse posto, né? Esse cargo da maior subcelebridade do Brasil, a subcelebridade número 1, a mais famosa, a mais bem-sucedida, mas com esse, sabe, com esse clima de sub. A senhora vota com o relator ou não? Olha, voto com o relator, mas acrescento que eu acho assim, que ele não é só uma subcelebridade do Brasil, ele é uma subcelebridade do mundo. O patamar é mais alto. Concordo. No Brasil tem outros, né? Ele é outro patamar, porque ele, porra, construiu uma base muito sólida de subcelebridadismo aqui no Brasil. Aí ele foi para a Espanha, foi para a França, agora está lá no Al Hilal. Então ele realmente ele é uma subcelebridade que é de fato cidadã do mundo e sempre cavando pênaltis nas páginas de fofoca, né? Em todo lugar que ele passa. Eu fiz uma lista aqui para a gente ir passando meio que como um norte para esse raciocínio, Aline. E daí a gente vai em cima aqui para ver se faz sentido ou não. Porque, por exemplo, esse fato que eu citei dele estar sempre nas páginas de fofoca é muito relevante, né? É muito importante. Porque nem todo jogador de futebol, não é normal jogador de futebol do patamar dele tá sempre com alguma conta para resolver com o Léo Dias, com alguma situação para resolver com a Choquei. Sabe, a gente não vê o Messi, não fica lá batendo boca com o Léo Dias argentino e espanhol. O Cristiano Ronaldo, até uma vez ou outra, né? Às vezes o pessoal lembra daquele print com a André Surak e tal, mas lá ele era um menino Cristiano Ronaldo, faz muito tempo aquilo. Eram outros tempos. Mas o Neymar não, ele tá sempre na boca do povo. Eu acho isso, que quando as principais notícias de um jogador são dadas pelo Léo Dias, significa que ele é muito mais celebridade ou subcelebridade. Acho que no caso é subcelebridade mesmo.
do que a gente acompanha como jogador, porque é isso. Nasceu a filha do Neymar, Léo Dias, o quê? Deu a notícia de que Bruna Biancardi estava indo para o hospital. Depois deu a notícia confirmada pelos familiares de que Mavi nasceu. Ou seja, é isso. A principal notícia dele é dada pelo Léo Dias. Isso diz muito sobre quem é o Neymar. E aí, nessa questão de comparar com outros jogadores, o que eu acho interessante é que, assim, se a gente for comparar com outros jogadores que as pessoas consideram que estão no mesmo patamar, já entrando numa outra polêmica, porque vão falar que nunca que Neymar está no patamar de Messi e Cristiano Ronaldo, mas eu acho que, além de tudo, o Neymar criou uma forma de ser jogador para os jogadores no Brasil. Porque você vê cada vez mais os jogadores se envolvendo em notícias que o Léo Dias vai dar e tá todo dia no Instagram de fofoca. E então, eu acho que, além de tudo, o Neymar instaurou o neymarzismo O cultural. neymarzismo cultural, que é esse impacto que ele tem no modo de agir dos jogadores mais jovens. É isso que a senhora está. Por exemplo, o Vini Júnior, acontece muita história. Ele não está agora. Quem que eu vi que ele está ficando? Com a ex do MC Gui, a Bia. Sabe? A Bia Michele. Sei. Né? Eu vi em algum desses Insta de fofoca. Aí tem o cara do. É isso, é isso. Pô, faz sentido. Tem toda uma galera que está seguindo um modus operandi, às vezes meio parecido, né? De, de uma curtição que acaba se tornando midiática, é mais ou menos isso. Eu acho que esse é o ponto de como vira midiático. Curtir não é novidade. O Neymar não é a primeira pessoa, não é o primeiro jogador de futebol Claro. que está zoando tudo e levando a vida do jeito que ele quer. Não, não é o primeiro. Mas eu acho que essa relação midiática nova, né, que é muito relacionada com o Instagram, É. é algo que vem muito dele. E aí, e quando eu falo de neymarzismo, até uma lógica, não sei se eu estou pulando tópicos da sua lista, Não. de, por exemplo, o lance dos parças começou a se tornar algo cada vez mais comum. E a questão do parça, também porque o Neymar não foi a primeira pessoa a levar a família, amigos para outro país quando foi jogar fora. Mas a questão dos parças ter um nome, cada parça se tornar uma nova subcelebridade, que esse é o ponto. O Neymar não é uma subcelebridade por si só, ele cria um ecossistema ao redor dele. E a galera ao redor dele vai também crescendo para os lados. É meio que o Carlinhos Maia, é o que o Carlinhos Maia faz na Casa da Barra. Né? Os parceiros do Neymar seguem o mesmo raciocínio. É a galera que tem ali a história, acompanha as fofocas, tem a festa de não sei quem traiu não sei quem, namorou. Cara, faz muito sentido. Eu acho que é uma coisa muito contemporânea, né? E muito, acho que o Neymar como grande símbolo disso, que são essas subcelebridades que têm um lore, né? Que é aquela galera que está ao redor. Tem os símbolos, tem os ícones, tem as referências que são muito próprias daquele universo, que é esse neymarzismo cultural, que eu acho que coloca realmente, de alguma maneira, o Neymar como o Carlinhos Maia do futebol. Né? Ele não faz stories tão bons quanto o Carlinhos Maia, mas ele tá ali lançando gente, se colocando lá. Pô, faz sentido pra caramba isso. É bom, e é bom de acompanhar, né? Porque o tempo todo tá acontecendo gente, acontecendo coisa, vai surgindo mais gente, e tem as polêmicas. Eu acho que é bom isso. Porra, eu gostei. Nem Mazinho. Não, e assim, o Neymar não faz stories tão bons, mas quando o Neymar tá de férias, tá de folga e tá com o celular na mão, ele brilha. Ele brilha. Brilha assim, no sentido, no pior sentido de brilhar na internet. Que ele bate boca com os outros, curte coisa que não é para curtir, gente falando mal de colega de time. Ele tá ali criando confusão. Então, ele usa o celular
como se ele não fosse uma celebridade, como se de fato ele fosse uma subcelebridade que não tem assessoria de imprensa. Pô, e isso era uma das coisas mais legais do Neymar no começo da carreira dele, quando ele estava no Twitter ainda como pessoa física, que ele, porra, tem muito tweet que até hoje a galera relembra. Eu tenho uma caneca de um dos tweets dele e tal, sabe? Aquele lance do Bob Esponja, do, sabe? Cuidado com o fake do Sim. Bob Esponja no Orkut e tal. Tô chegando com refri. Eram umas coisas do menino Ney, de fato, que ele era muito jovem, tweetando como qualquer um, assim. E toda vez que ele mostra essa personalidade dele, que até não mudou tanto assim, ainda é um pouco aquele garotão e tal, a gente se diverte muito. E até fico com pena que hoje existam tantas barreiras, né, entre ele e o público, que acaba, sei lá, deixa aparecer às vezes. Mas não é um negócio constante. E é muito mais legal quando é ele de verdade, né, nas redes sociais. É que assim, naquela época, quando ele era ele de verdade, as notícias que saíam ao redor dele não era que ele estava traindo a namorada grávida. Então era mais suave. Eu acho que por isso que a gente tem um saudosismo desse Neymar, né? Porque não tinha notícias negativas nesse nível. E aí não era o ponto que você vai ficar falando mal do cara que está a internet inteira descendo a lenha nele. E aí é só realmente, né, o tal do menino Ney se divertindo com as redes sociais. Então, entra também num saudosismo da gente da internet, né, do Twitter também naquela época. Enfim, que tudo era mais... As pessoas falavam mais livremente o que elas estavam fazendo e pensando, não era aquele lance que cada tweet precisa ser um grande tratado, né, sobre algum tema. Era mais Era um livre. Twitter pré-ADM, né? Ninguém tinha ADM. Era realmente a rede social era dos artistas lá ainda, né? Hoje em dia está cada vez mais raro, assim. A galera não usa mais tanto diretamente. Tem uma estratégia por trás e tal. Era quando muita coisa da internet era meio que para dar vazão a alguma coisa ali, sabe? Não era um posicionamento de marca como é hoje. Enfim, as coisas mudam, né? Não tem muito jeito. Mas, o Aline, acho que uma coisa interessante, talvez, da gente pensar aqui, que a gente já falou algumas vezes nesse começo, é o que é uma subcelebridade? O que diferencia uma subcelebridade de uma celebridade? Porque o Neymar, ele é muito famoso. Ele é um dos brasileiros mais famosos da atualidade e talvez de todos os tempos. Ele é muito bem sucedido, não dá para negar. O cara jogou, o cara é o cara que mais fez gol na seleção, é o cara do Barcelona, é o cara, pô, um dos ícones do Santos e tudo mais. Só que tem alguma coisa ali que a gente chama ele de subcelebridade em vez de celebridade. É o comportamento, é o modus operandi, é a vacilação, é esse flerte com o desastre, sabe? De ter amante mandando DM e tal e tal. Por que a gente se refere a esse neymarzismo cultural como um movimento de subcelebridade e não de celebridade? A senhora tem alguma teoria sobre isso? É que eu acho que a gente primeiro tem que parar para pensar o que é uma subcelebridade e o que é uma celebridade, né? De modo amplo. Eu acho que a diferença, tá? Que a celebridade ela parece mais distante, mais intocável, parece que ela é mais inacessível. O Neymar, de certa forma, ele é muito acessível para todo brasileiro, porque as polêmicas dele elas são muito próximas. Elas parecem que aconteceu com a Vitória que trabalha, com a prima da Vitória que trabalha não sei o quê. Você conhece alguém que tem alguma relação com alguma treta do Neymar. E aí parece tudo muito familiar. Que é isso, o ponto do Neymar ficar mandando DM para um monte de mulher. Que aí as pessoas ficaram com a sensação, pô, a qualquer momento ele vai mandar DM para mim, vai mandar DM para minha namorada.
Então, tanto que virou um meme o ponto do Neymar ficar reagindo a stories e as pessoas falando, não, pô, é um personagem de um filme, essa mulher não é real, você não precisa dar em cima dela. Então, eu acho que é muito essa forma que vai acontecendo essas polêmicas e o tipo de polêmica que parece que é polêmica muito rasteira, sabe? O ponto, e eu acho que o ponto principal é as principais notícias não são sobre o trabalho do Neymar, mas sobre a vida pessoal do Neymar. A gente vê outras celebridades que as notícias são muito sobre o trabalho delas. E ele não consegue quebrar isso, fazer com que as principais notícias sejam sobre o trabalho dele. Até porque a postura dele no trabalho dele é de subcelebridade. Porque ele tem a postura, parece um participante da Fazenda que está lá falando, porque eu sou perseguido por É o todos. Nádio. Tudo que eu faço criticam. E aí ele vive essa eterna luta do Neymar contra o mundo, e ele vive isso intensamente. Então eu acho que é muito isso, o tipo de notícia e a postura dele também no trabalho. Eu acho engraçado porque essa questão da subcelebridade acho que realmente está muito ligada ao universo onde ele está inserido, né? E também tem de quais são as notícias, o que sai. Ele é vacilão, porra, essa que é a real. Ele comete muito uma sucessão de vacilos que parecem que remetem ao que a gente espera ou o que a gente está acostumado, sei lá, de um ator mirim da Malhação, quando tinha Malhação, de um ex-BBB, de um cara que está na Fazenda. Sabe, é esse universo lúdico que o Neymar habita que acaba fazendo com que a gente considere ele a maior subcelebridade de todos os tempos. Tem uma outra questão que eu acho que, além, óbvio, da posição do Neymar no futebol mundial, né, tudo que ele conquistou como jogador de clubes, a posição dele na seleção brasileira nas últimas Copas e tudo mais, tem o fato dele ter crescido no Brasil, no sentido de que muitos jogadores da geração dele ou da seleção brasileira atual não tiveram uma passagem tão grande, tão marcante pelo Brasil na juventude como o Neymar. E aí eu acho que isso acaba também criando um pouco mais essa sensação de proximidade, sabe? Ele sei lá, tem outros jogadores que são muito grandes hoje que não passam. O próprio Messi, a relação dele com a Argentina é outra. O Neymar, eu vi o Neymar, eu nem gosto de futebol, mas eu vi o Neymar lá no estádio do Santos, entendeu? Então tem essa proximidade que eu acho que ajuda também, né, nessa construção toda. Essa proximidade, tanto que esses dias eu fui cortar o cabelo numa barbearia, e aí eu sempre gosto, porque é um ambiente muito hétero, muito masculino, então eu entro calado, saio calada, mas ouço todas as conversas. E aí tinha um cara contando uma história assim, com muita segurança, que ele é da Baixada Santista, e que o Neymar ia num lugar que tinha uma feijoada, não vou lembrar qual é a feijoada específica, que fechava a rua quando ele ia lá, começa a feijoada. Então, as pessoas têm esse tipo de história. Pô, o Neymar come a mesma feijoada que eu, ou já comeu a mesma feijoada que eu. Quando ele engravidou Carol Dantas, isso também foi uma grande fofoca para mim, porque eu estudava em Santos e eu estudei na mesma escola da Carol Dantas. Meu Deus! Então, rolou uma fofoca assim, com as pessoas falando detalhes de como foi. Óbvio que devia ter muita fanfic, mas de onde foi que o Neymar conheceu ela e como foi, se ela tinha engravidado por interesse, não tinha. Mas
é isso, é muito próximo. Eu acho que essa relação de se interessar pela vida do Neymar também é isso. Pô, em certo momento, ele participou da minha adolescência, ele participou do meu ensino médio, de Exato. alguma forma. E Então, acho que isso, é muito brasileiro com história com Neymar. é total, cara. E acho que tem também por ele ter crescido aqui e estar tá muito envolvido aqui, ele, porra, eu lembro dele acompanhando o BBB e dando opinião na internet, desde sempre. Teve talvez o auge da história do BBB 20, mas desde sempre ele falando disso. Os relacionamentos amorosos dele também, com pessoas que a gente conhecia. Eu lembro de uma fofocaiada dele com a Bárbara Evans, aí depois teve a história mais famosa com a Bruna Marquezine e tudo mais, mas é muita. Na época que ele estava aqui, acho que era junto com a ascensão, assim, o auge do site Ego, talvez. E aí, sabe, tava tudo ali. Ele era um pouco dessa vibe, assim, que eu acho muito interessante. E tem uma outra característica que é muito própria disso, que é a subcelebridade que briga com a imprensa. Né? O Neymar, hoje, no patamar que ele está, ele não precisa muito dialogar. Sabe a Beyoncé, que não dá entrevista e só se manifesta nos autos? Se tem uma fofoca da vida dela, o que a Beyoncé faz? Ela liga pro Léo Dias americano? Não, ela compõe um álbum. Né? Tem um disco dela lá sobre Jay-Z traiu ou não traiu. Pô, vai ouvir o disco, pô, tá lá, tá tudo lá. O Neymar e a família do Neymar, o que eles fazem? Eles vão bater boca, pô. Eles vão brigar. Tem uma história recente do Neymar que foi flagrado na boate, né? A mulher dele grávida, aí ele com as gatinhas na boate, pá, e tal. Aí o Léo Dias publicou, aí foi questionar o pai do Neymar. Aí o pai do Neymar batendo boca, pô, dando lição de moral no Léo Dias. E aí o Léo Dias postando print e tudo mais. Essa relação conflituosa com a imprensa também, de se permitir ser tragado por essa emoção, sabe? De fazer post com raivinha, de ficar com. Não, porra, de responder. Teve aquela outra história da traição que a moça filmou, fotografou, postou print, que teria transado com ele, sei lá o quê. Pô, o Neymar fez um post pedindo desculpas no Instagram. Fui moleque, errei, sei lá o quê. É um nível Assim, eu não vou nem falar se rebaixar, porque eu não acho que seja se rebaixar. Mas eles descem para o play. Entende o que eu quero dizer? Eles descem para o play. Eles não estão a passeio. Eles querem brincar também. Parece isso. E isso é muito subcelebridade, graças a Deus. É isso, parece que eles não se aguentam, né? Tipo assim, eu vou ter que falar, eu vou ter que responder. Ele vai ver, vai ouvir tudo. E nisso tem essa coisa de querer responder e também de não saber fazer isso. Porque essa história do pai do Neymar com o Léo Dias é bizarro, porque o Léo Dias pergunta se o Neymar tá solteiro e aí ele fala que tá solteiro e depois fala que ele tem um relacionamento. Ou seja, não sabe lidar nem um pouco com o jornalista e como comunicar algo sobre o filho dele, que é o cliente dele. Né? Ele não sabe fazer isso. E eu acho que esse é o ponto. É muito descer pro play mesmo. Eles gostam. E eu sinto que o Neymar, ele e o pai do Neymar também junto, e mistura a família toda, eles não só gostam de descer pro play, mas até voltando no ponto de subcelebridade, eles gostam muito do Brasil. Eles gostam muito do playground brasileiro. E debater aqui, e acho que isso faz com que vai se tornando cada vez mais interessante acompanhar as aventuras de Neymar com a mídia, pelo mundo, por aí vai, porque o Neymar faz com que o mundo esteja na palma das nossas mãos. A gente um dia está acompanhando ele jogando na França, aí no outro dia está acompanhando ele e dando muita opinião sobre imagens totalmente granulada
dele numa boate na Espanha. Aí daqui a pouco ele está na Arábia. Então, assim, a gente viaja pelo mundo com o Neymar. E eu acho engraçado também o valor que ele dá para o que estão falando dele. Porque assim, ó, o Neymar não é que ele sei lá, uma celebridade divisiva no nicho dele. Né? Ele é um dos jogadores mais populares, com maior engajamento, ele tem uma base de fãs enorme, mas ele também dá sempre sinais de que ele está muito preocupado com as pessoas que estão criticando ele na internet. E que aquilo pega, sabe? A consequência da fofoca é pela fofoca do que publicaram e tal, mas pelo que estão falando dele. E aí ele sabe, ele passa esse recibo, e a família passa esse recibo, e muitas vezes até os posicionamentos posteriores dele, eu acho que tem a ver um pouco com com uma dor de cotovelo, de não ser aceito por todo mundo, de não ser o cara mais querido por todo mundo. Ele tá lá com 800 bilhões de fãs no Instagram, qualquer coisa que ele faça vai ter um monte de puxa-saco, vai ter um monte de gente que admira ele e por eles estão tudo bem. Mas tem uma energia e um foco na galera que não gosta, ou que só conhece pelas fofocas e acompanha e tal, que eu também acho muito engraçado. Que tipo, dar uma importância para as coisas que não precisava ter, no caso dele, que é muito grande, né? Que é uma preocupação que é incrível. Assim. Olha, eu acho muito curioso mesmo o Neymar se importar tanto com a opinião dos outros, sendo que ele foi a pessoa que teve que jogou com grandes moicanos, que parecia que ele estava sempre num dia do penteado maluco. E aí o Neymar tinha esses cabelos. Eu acho que assim, para alguém ir jogar, bancar um cabelo desse e ir jogar, ela tem muita confiança em si. Tem. Eu acho que a partir do momento que ele saiu do Brasil, deixou de ser, em algum momento, deixou de ser unanimidade, a criatividade dele acabou. Talvez a confiança esteja relacionada com o cabelo. Será que ele é como Sansão, que cortou o cabelo e perdeu a confiança? É o Sansão do carisma? Será que é isso? Acabou o carisma do. Faz sentido, cara, faz sentido. Só que junto disso, nesse contexto todo, tem ele se importando muito e tem a base de fãs defendendo muito ele. Porque outro elemento que eu acho que dá esse sabor de subcelebridade é que tem uma galera que defende o Neymar como se ele fosse a Amandinha do BBB, como se ele fosse o Arthur Aguiar, como se ele fosse a Juliette. Ele tem os cactos dele. E daí qualquer coisa que sai, eles xingam a imprensa, eles xingam quem fala mal, eles falam que não é bem assim. E por ser o Neymar, tem os anônimos e tem os fãs famosos, que não necessariamente são só os parceiros, mas tem uma galera que vai a público, tipo, fala assim, pô, o Neymar é o cara mais injustiçado. Eu sempre me ocorre o Thiago Leifert, por exemplo, que ama o Neymar e que, porra, acha bizarro o que rola com o Neymar e tal. E aí, o que eu acho muito interessante é toda força tem uma contra-força, né? Tem a galera que, porra, acha o Neymar o pior de todos os humanos, é muito ruim. E tem uma galera que defende, a base de fãs. Olha, o que torna ele muito mais subcelebridade, porque ele tem uma torcida que parece uma torcida de BBB, e ao mesmo tempo é a torcida de futebol, porque eu acho que é esse comportamento muito parecido, né? A torcida de reality show com torcida de futebol. Então é uma paixão assim realmente surreal. Eu adoro acompanhar páginas Neymar Júnior Depré e páginas de notícias sobre o Neymar, porque realmente as pessoas são muito apaixonadas. Elas são muito apaixonadas. E aí tem muito essa relação de querer que a página cresça para ganhar alguma atenção do Neymar. O Neymar faz bem essa relação com quem gosta dele. Por mais que ele dê muito valor para quem não gosta dele, ele sabe criar uma boa relação com quem ama ele.
com quem vai pegar a chuteira dele, vai colocar na estante e vai falar que aquele foi o melhor dia da vida dele. Enfim, eu acho interessante e tudo se manifesta de formas diferentes, desde comportamentos em redes sociais, mas a forma em que o fã do Neymar compra uma camisa do novo time que ele joga, vai trocando assim. O meu time não é o Barcelona necessariamente. O meu time é o time que o Neymar está jogando. Então ele vai andar com a camisa do Barcelona, do PSG. E acho que isso também é uma forma diferente, né, de você acompanhar futebol, de você não ser tão fã de um time, mas ser fã do Neymar. E isso eu vejo até muito em comportamento entre os meus primos mais novos, que eles são fãs, do Neymar. São fãs de time? São, mas Neymar acima de tudo. O Neymar vai indicando para onde eles vão, né? Qual campeonato eles vão acompanhar. É o espanhol, é o francês, agora é esse e tal. É interessante isso. Ô Aline, e aí falando agora de novo sobre a vida pessoal e midiática, tem uma questão que eu acho que é muito emblemática nessa trajetória do Neymar, que é o relacionamento dele com a Bruna Marquezine. Eu acho que aquele Neymar Marquezine, né, em todas as suas fases, até hoje, assim, eu custo a lembrar de algum casal que tenha ficado tão forte mesmo depois do fim. Sabe, até hoje as pessoas se referem ao Neymar lembrando da Bruna Marquezine e se referem à Bruna Marquezine lembrando do Neymar. Acho que eles já não estão mais juntos há uns 5 anos. É muito tempo, sabe? Só que foi um marco cultural tão grande porque era o futuro do futebol com o futuro da dramaturgia, duas pessoas que, sei lá, o povo conheceu muito jovens, né? A Bruna desde criança, o Neymar jogando bola desde criança também, mas muito moço, muito jovem no Santos e tal. Por que esse casal é tão forte, na sua opinião? Por que, assim, sei lá, eu penso no Brad Pitt e na Angelina Jolie, sabe, de um casal que acabou faz tempo e as pessoas ainda lembram? William Bonner e Fátima Bernardes. Mas não tem muitos outros, assim, ex-casais que sejam tão fortes na cabeça das pessoas quanto Neymar e Bruna Marquezine. É que para muita gente que acompanhava o namoro de Neymar e Bruna Marquezine, essas pessoas viviam com a mesma idade deles. E viam no Neymar e na Bruna Marquezine, de fato, um exemplo de relacionamento. Então, quando tem, toda vez que algum famoso termina, a Sandy, pipipi, e as pessoas falam, ai, nossa, agora eu não acredito mais no amor, eu acho que real, muita gente teve esse sentimento. Eu não acredito mais no amor porque Neymar e Bruna Marquezine terminaram. As pessoas torciam para que eles voltassem. É que em algum momento teve essa guinada em que as pessoas falam Bruna Marquezine teve seu livramento. Mas por muito tempo era uma torcida para que os dois voltassem. E as pessoas criavam fanfics e ficavam alimentando isso. Elas continuavam shippando o casal, mesmo após o término. Ainda tem. Tanto que saiu a notícia esses dias que a Bruna Marquezine falou das tatuagens dela. E aí uma das tatuagens é uma que ela fez com o Neymar, que é um coração no dedo dela. E aí as pessoas ficaram assim, meu Deus, ela ainda tem a tatuagem que fez com o Neymar. O Neymar tirou foto com a filha dele e aí fizeram um zoom na mão que estava o coração, o dedo que estava com o coração estava segurando a mãozinha da filha. Nossa, que lindo! O amor presente ali. Nossa. Então é isso, tem Neymar para todos os gostos, para quem quer acompanhar só futebol, para quem quer um exemplo de homem, para quem quer um exemplo de relacionamento, é bizarro. Cara, e essa relação dele com a Marquezine, eu acho que é um negócio que vai, sei lá, assombrar os dois até o
o fim da vida deles. Assim, acho que, sei lá, acho que enquanto. É porque ele tem esse relacionamento atual dele, né? Quer dizer, que a gente não sabe se é um relacionamento ainda por conta do que o pai dele falou pro Léo Dias, mas eu não sei, cara, eu fico pensando assim, a senhora ainda shippa, a senhora gostaria de ver uma volta dos dois mais maduros, assim, tentando de novo, Não. a Bruna Marquezine agora uma estrela internacional também e tal. Será que ainda existe uma chance para o amor dos dois? Porque às vezes eu acho que. Será que não é isso que está faltando para todo mundo? Olha, eu acho que foi uma paixão adolescente que deve ficar no passado. E eu sou uma das pessoas que é contra ficarem lembrando da Bruna Marquezine toda vez que o Neymar fez um vacilo. Pensa no inferno que é lembrarem do seu ex toda vez que ele faz uma merda. E lembrarem de você, no caso. E aí seu nome subir nos Trend Topics e ser o grande assunto. Deve ser um inferno isso. A Bruna Marquezine merece um livramento de verdade. Porque é isso, as pessoas não deixam que ela se livre de verdade do Neymar. E eu acho que não, a Bruna Marquezine, ela é muito mais celebridade. Ah, ela acho que ela talvez até tenha aprendido um pouco, né? Porque ela era muito mais próxima, eu acho. Tipo, no, no noticiário, ela estava mais presente e tal. E aí, depois que ela virou essa chavinha de ícone fashion do Instagram e tal, ela deu uma afastada. Ela continua sendo a simpaticona, mas uma simpaticona inacessível. Que por muito pouco ela seguiu talvez um outro caminho até. Então talvez tenha sido um pouco também essa observar os erros do Neymar para não repeti-los, né? Pode ser isso. Pode ser. Hoje ela é muito classuda, assim. Então, dá para ver que teve uma evolução. Talvez ela amadureceu também, né? Acho que enquanto mulher, Claro. até quando namorava o Neymar, era muito novinha, e aí muita coisa aconteceu na vida dela. Mas talvez seja esse ponto, assim, não quero que os meus relacionamentos tenham a atenção que o meu relacionamento com o Neymar tinha. Pode ser. Tá aí alguém que aprendeu com os erros, diferente do Neymar. E aprendeu com os erros do Neymar, o que é melhor ainda, né? Mas, tá bom. Cara, tem acho que uma recorrência das polêmicas do Neymar, muitas vezes é porque ele se expõe muito também. Lembrando agora, sei lá, das DMs que ele fica mandando para a galera, para na balada que ele vai e obviamente vai ser fotografado. Eu sinto que o Neymar ele tenta negar, acho que ele é tão poderoso que ele tenta negar a repercussão das coisas que ele faz. E aí ele talvez seja impulsivo também. E acaba se expondo sem necessidade, porque o cara quer fazer uma festinha em casa, como eles vivem fazendo, que tira o celular de todo mundo, esconde e tal. Mas ele não respeita sabe, o limite da própria privacidade. Porque as pessoas vão fotografar, sem dó. As pessoas vão atrás. Quem quiser ferrar com ele, que ele mandou uma DM libidinosa, vão printar e vão mandar para alguém. Então ele vive, né? Ele precisa viver nessa redoma de tomar um monte de cuidado, mas nem sempre ele consegue tomar, né? É um pouco de descuido nesse sentido. É que eu sinto que o Neymar ele quer ser uma pessoa normal. Ele quer ser um homem vacilão normal, que vacila e o vacilo dele não vai virar a grande notícia do país. Pode crer. Parece que ele tem essa busca, né, de ter uma vida normal, poder ter um namoro normal, apesar que o namoro dele não dá para falar que é normal, mas é isso, porque se discutiu muito sobre o Neymar, mas quantas pessoas fazem o mesmo que o Neymar e a vida Sobrevivem. delas continua normal. Então eu acho que ele quer muito ser normal, que é algo viver a vida de um jeito que talvez ele nunca teve a oportunidade. Até porque ele
começou, né, a jogar e a ser famoso muito menino. E é menino até hoje, né? Menino Ney, não é por acaso. Não conseguiu viver as coisas direito e não conseguiu fazer a transição para o adulto Ney. A transição tá rolando ainda. E enquanto isso for acontecendo, tá ótimo para nós que gostamos de bagunça, né, de balbúrdia. Enquanto ele continuar vacilando assim, é um problema para todo mundo que está ao redor ali, mas nós que estamos só assistindo, não deixa de ser divertido, pô. Qual o futuro do Neymar? Assim, para onde vai? Assim, qual o futuro do Neymar? Não sei, essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que os podcasts de futebol devem debater muito essa questão de para qual time ele vai, né? Midiaticamente, assim, existe uma solução para os problemas do Neymar nessa relação dele com fofoca, mídia, sei lá o quê. O único jeito para ele porra, sossegar o facho, ou então liberar geral, falar que tá solteiro e partir para o abraço, entrar num reality show. O Neymar num BBB. Eu ainda acho que, assim, pelo menos um integrante do neymarzismo cultural num programa desse ainda está devendo, né? Ele, assim, na Fazenda agora tem um cara que gravou clipe com a Anitta. Já teve, ano retrasado, uma ex-amiga da Anitta. A Anitta, ela já tá servindo participante para reality. Acho que ainda falta o Neymar. Olha, eu acho que num futuro próximo, nos próximos meses, né, não dá para falar muito longe, o Neymar vai realmente sossegar, vai sair das notícias. O máximo que a gente vai ver vai ser foto dele com a filha. Porque se tem uma coisa que o Neymar faz bem é ser pai. E aí talvez ter um nenê ali faça com que ele repense, né, o comportamento dele em relação a Bruna Biancardi e dê uma sossegada. Eu acho que é isso. E aí vai parecer que o Neymar amadureceu, mas óbvio que depois de um tempo ele vai voltar para a balada. E aí talvez termine com a Bruna. Ainda tem muito desenrolar nesse relacionamento, porque ninguém bota uma fé, né? Ninguém bota uma fé. Tá todo mundo esperando o dia que vai sair a notícia que a Bruna terminou com o Neymar. Sim. E vai dando indícios, né? Porque tem essa coisa também muito de subcelebridade, de quem tá seguindo quem não tá seguindo quem. E aí, dia desses, postaram que a mãe do Neymar não segue a Bruna, né? Bruna Biancardi. Então tem toda essa fofocaiada ao redor também. Né? E qual conselho a senhora daria pro Neymar nessa relação midiática, nessa relação dessa subcelebridade, assim? Qual o conselho? Não deixe o seu pai responder jornalistas. Seu pai não é assessor de imprensa. Extraordinário. Muito bom. Aline, deixe um recado para os seus fãs, por favor. O Brasil te ama. Está todo mundo aqui muito feliz de ouvi-la. Por favor, deixe um recado. Bom, pessoal, muito obrigada por ter nos escutado. Para mais opiniões sobre qualquer coisa, me siga no Twitter. A única coisa que eu vou divulgar, _ Aline Ramos. _ Aline Ramos. A maior de todas. Obrigado, Aline. Valeu. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui. Eu continuo sendo Chico Barney e este é o Melancia no Pescoço. Episódios inéditos todas as segundas-feiras, bem cedinho, no seu tocador de podcast favorito.